Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Ora, faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." E Jesus disse-lhe: "Mulher, que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora." Disse sua mãe aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos mandar." Ora, ali 6 talhas de pedra preparadas para a purificação judaica, levando cada uma 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei as talhas de água." E encheram-nas até ao cimo. Então disse-lhes Jesus: "Tirai agora e levai ao arquitriclino." E eles levaram. E o arquitriclino, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde este lhe viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: "Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se bebeu bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora." Foi este, em Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, no calendário romano tradicional, este tempo, que na forma ordinária do rito já se chama de comum, recebe o nome de depois da Epifania, e é expressivo que ainda esteja de alguma forma ligado ao mistério da manifestação do Senhor, já que na antiga tradição católica se celebram na manifestação do Senhor 3 mistérios: a Epifania, o batismo de Jesus no Jordão e o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Tratam-se, os 3 episódios da vida de Nosso Senhor, de manifestações, de epifanias que Nosso Senhor realiza. A adoração dos magos figurava como a manifestação do Senhor às nações pagãs. O batismo no Jordão é a manifestação ao antigo Israel, na figura de João Batista, o último dos profetas. E as bodas de Caná é a manifestação de Jesus já à Santa Igreja, na pessoa dos seus discípulos. São João termina estes versículos que escutamos, dizendo que o Senhor realizou este milagre, os discípulos viram a sua glória e creram nele. Não é à toa que este texto traz uma gigante profundidade para entendermos muitos aspectos da nossa santa religião, já que é a manifestação de nosso Salvador, a Santa Igreja. Em primeiro lugar, é expressivo que o primeiro milagre do Senhor tenha se realizado numa festa de casamento. O Senhor vem para cumprir as profecias antigas e apresentar-se Ele mesmo como o esposo. Nos Santos Evangelhos, também em outras ocasiões, o Senhor vai se apresentar como esposo, como quando conta aquela parábola das virgens previdentes e imprevidentes, nos exortando à vigilância. Quando é questionado sobre o jejum e fala que os convidados de um casamento não podem jejuar enquanto o noivo está com eles, é o Senhor que se apresenta como o noivo. O Senhor se manifesta como o Messias esperado, aquele que haveria de desposar o povo de Israel e celebrar a nova e eterna aliança. E mais ainda, o Senhor já se apresenta como
o esposo da igreja, esposo que haverá de dar a vida pela salvação da esposa, esposo que verterá bem mais do que bom vinho, pois verterá o seu preciosíssimo sangue no Calvário para selar as núpcias eternas. É numa boa festa que nosso Senhor se revela. Isso também pode nos ensinar algo importante sobre a moral católica. A vida humana, quando se guia, quando se conduz conforme a observância da lei de Deus, deve ser agradável. E deve ter também seus momentos de festa e de divertimento. Nosso Senhor e a Virgem Santíssima vão a esta festa de casamento. Aliás, em outra ocasião, o Senhor vai ser chamado de comilão e beberrão, amigo dos pecadores, ainda que sendo Ele mesmo santíssimo. A alegria da festa, uma sadia festa, uma boa convivência, boa comida, bebida, boas amizades, podem inclusive nos ajudar a crescer na amizade com o Senhor, quando vividas com o espírito cristão. Queridos irmãos, nada no Santo Evangelho está escrito por acaso. Até um pormenor tem uma razão e um sentido sobrenatural que o Espírito Santo quer ensinar através da sua divina inspiração aos evangelistas. É o caso do número das talhas que haviam ali. Dizia-nos o Santo Evangelho que estavam ali 6 talhas, as quais nosso Senhor pediu que enchessem de água para que o milagre fosse realizado. Trata-se de um número simbólico. O número 7 na Escritura é a perfeição, a plenitude da graça de Deus. A ordem é que se encham as 6 talhas, porque a 7ª estava ali diante dos convidados e dos serventes. A 7ª talha de água é nosso Salvador. Água viva, ele mesmo no próprio Evangelho de São João vai depois se apresentar como água viva, de que quem bebe não terá mais sede. O vinho melhor, ele é o vinho melhor, que será convertido no seu sangue, especialmente na transubstanciação na Eucaristia. O divino esposo não só desposará a Santa Igreja, mas derramando o seu sangue, deixando correr sangue e água do seu lado aberto, nos dará a plenitude da sua graça, sobretudo pela virtude dos sacramentos. Que milagre maravilhoso e cheio de sinais nosso Senhor operou. Eu não entendo como podem alguns que dizem crer na palavra de Deus, ao ler essa narrativa, não reconhecer o poder de intercessão que teve a Santíssima Virgem. Se por uma desgraça, acho que eu fosse protestante, eu acho que lendo este texto me converteria. Porque como podem não ler este texto do Evangelho e ver o papel que a Mãe de Deus teve e não reconhecer o papel fundamental da Virgem Santíssima? O Divino Salvador quis que a sua mãe não só presenciasse este seu primeiro milagre, mas fosse ela mesma a intercessora para que o milagre acontecesse. E vejam que delicadeza de Nossa Senhora, que cuidado para com aqueles noivos. Ninguém veio pedir que o vinho tinha acabado, ninguém lhe pede, ninguém lhe fala nada. Ela mesma percebe a necessidade e busca o seu filho. Santo Afonso de Ligório vai dizer: se a Senhora procedeu assim, sem que lhe tivessem dito nada, que teria feito se lhe tivessem pedido que interviesse? Meus irmãos, que esperança podemos ter na intercessão da Virgem Maria. Não é à toa que a chamamos esperança nossa. Ela se adianta, ela já pede o que mais precisamos,
Ela pede o que mais nos falta antes mesmo que lhe apresentemos os pedidos. E mesmo que não era a hora, pelo que parece no Evangelho, Jesus não iria ainda se manifestar como Messias e fazer milagres. A hora de Cristo é adiantada. A hora de se manifestar é adiantada porque a Virgem pede. E vejam, a Virgem que já havia experimentado um adiantado da graça de Deus, quando concebida sem pecado na sua Imaculada Conceição, em vista dos méritos do seu Filho, agora faz também com que a graça do milagre se adiante, se realize antecipadamente. A piedade católica, olhando para este poder de intercessão, vai chamar a Virgem Santíssima de onipotência suplicante. Porque seu Filho é Deus onipotente e Ele não lhe pode negar nada. Devemos nós então, meus irmãos, também suplicar sempre mais o seu socorro, desde as coisas mais simples até as mais necessárias. Ela sempre apresentará nossas necessidades ao Senhor. Sempre vai levar ao Senhor aquilo que está nos faltando. Eles não têm. E o milagre que a Virgem consegue de seu Filho não é qualquer um. Sempre vale lembrar que o Senhor não só transforma a água em vinho, mas transforma em bom vinho, em vinho melhor, o vinho melhor guardado até agora. Vejam, queridos, a graça de nosso Salvador nas nossas almas nos fará experimentar sempre o melhor pela intercessão de Maria. Diante do afastamento de Deus em que vemos o mundo afundar cada vez mais, nós podemos ter esperança. A onipotência suplicante de Maria fará ainda com que a água da humanidade, mesmo que suja com a água do pecado, se transforme em vinho melhor. A miséria do mundo ainda vai se transformar em algo extraordinário, quando, conforme a promessa de Nossa Senhora em Fátima, o seu coração imaculado triunfar, e a partir do reino do Imaculado Coração de Maria, virá também o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o vinho melhor verterá nas nossas almas. A graça de Deus transformará para sempre os nossos corações, as nossas almas, para sermos vinho bom, vinho que se transforma à estatura de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.